Valcir Carrasco tá com problema de memória. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. É só o que tem. Novembro, gente. Olha que delícia. Novembro. Tamo assim. Oi, eu sou Maristela Rosa. Tá começando mais um Papo de Preta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui deste canal. Vou começar pedindo para você, tem tanto tempo que eu não faço isso no início do vídeo, mas vou pedir rapidinho, se inscreve, por favor, nesse canal se você não é inscrito, ativa as notificações e as nossas redes sociais, vão lá, tá bom? Vão lá nas nossas redes, fotos belíssimas, vídeos exclusivos, tudo mais para vocês, ok? Agora sim, vamos pro vídeo porque vamos falar de Thaís Araújo, Valcir Carrasco, televisão, treta, polêmica e tudo mais. Coisas que eu sei que vocês adoram. Não sei se vocês viram, mas a Zezé Mota foi entrevistada recentemente no Roda Viva, né? E aí é um formato onde o entrevistado fica no meio e algumas pessoas entrevistam essa pessoa, fazem algumas perguntas. E entre esses entrevistadores estava lá a Thaís Araújo, né? Entrevistando a Zezé Mota. E aí, a primeira pergunta que ela fez para Zezé foi em relação à Chica da Silva, né? Foi uma personagem que elas dividiram. A Zezé Mota fez a Chica da Silva num filme, né? Num filme nacional, mega conhecido. E a Thaís fez a Chica da Silva em uma novela escrita pelo Valcir Carrasco e dirigida pelo Walter Avancini. Pois bem, na extinta TV Manchete, né? E aí a Thaís pergunta para Zezé Mota sobre quem foi a Chica da Silva para ela, né, para Zezé, mas antes ela fala que a Thaís, né, conta que ela tinha 17 para 18 anos quando ela fez a novela, né? E aí, pro fim da novela, queriam fazer uma cena de sexo anal da Chica com o contratador, né, dos diamantes. A Thaís brigou, não quis fazer essa cena. E aí, Walter Avancini e Valcir Carrasco foram a público, né, para a imprensa, para dizer que a Thaís estava transformando a Chica da Silva numa Maria Chiquinha. E aí a Thaís contou este fato. Eis que hoje o que a gente tem são algumas manchetes dizendo que Valcir Carrasco teria rebatido a Thaís Araújo, né? Ou a teria desmentido nesses fatos aí que ela contou. Falei, o Valcir foi desmentir a Thaís, então vamos ver então. E aí vou fazer uma pequena análise preta, já estava com saudade de fazer esse quadro aqui com vocês. Valcir Carrasco rebate comentário de Thaís Araújo sobre cena de sexo. Não escrevi. A atriz revelou no Roda Viva que foi criticada pelo autor e pelo diretor de Chica da Silva após negar gravar cenas de sexo anal. Valcir Carrasco, autor da novela Chica da Silva, rebateu o comentário de Thaís Araújo no Roda Viva, segunda-feira, dia 15 de novembro, no qual ela afirma que, ao se negar a fazer uma cena de sexo anal na trama, exibida na Manchete em 1996, foi criticada por ele e pelo diretor Walter Avancini. Comentário da Thaís. Em 1996, eu tinha 17 para 18 anos, no momento em que neguei fazer uma cena de sexo anal. Walter Avancini e Valcir Carrasco foram publicamente dizer que eu estava transformando a Chica da Silva numa Maria Chiquinha, comentou ela no Roda Viva. O autor negou ao Na Telinha o ocorrido e recordou que escreveu Chica da Silva com o pseudônimo Adamo Ângel. Portanto, não tinha nenhum contato com os atores. Eles nem mesmo sabiam meu nome. Só no final da novela os conheci em uma única passagem pelo estúdio. Nunca soube sequer dessa cena. Eu só escrevia. Eu acho que essa cena nunca existiu. Eu certamente não escrevi. Isso aqui é o Valcir rebatendo a Thaís Araújo. Ele acha que a cena nunca existiu porque ele não escreveu. Se você não era o autor, se você não escreveu, a cena não existiu. Eu acho engraçado isso, assim. A gente tem várias cenas de Chica da Silva aqui na internet, né? No YouTube mesmo. E aí, se você procurar, contratador pede uma prova de amor para Chica da Silva.
Você vai ver que tem várias cenas dele insinuando assim, Chica, eu quero aquela prova de amor. E ela fala, não, isso que você quer é uma safadeza. Aí vai lá nos comentários pra ver o que a pessoa tá falando. Foram algumas cenas insinuando esse acontecido. Então o Valci agora mesmo, ele vai dar uma de desentendido, ele vai dar uma de que... Meu Deus, não tenho memória disso. Essa cena eu não escrevi. Claro que você não escreveu. Você ficou insinuando várias vezes e a Thaís disse não. Gente, a Thaís tendo 17 para 18 anos. Tendo que dizer não para 2 marmanjos. E hoje, no momento de hoje, ao invés de o Valcir olhar e falar realmente eu errei, realmente eu me equivoquei, realmente eu olhei para essa figura histórica que é a Chica da Silva e eu achei que ela era simplesmente só um corpo pro sexo, eu realmente tirei dela toda a carga emocional, toda a carga intelectual, como essa mulher era à frente do tempo dela. Tirei tudo isso para deixar só a coisa sexual e eu estava errado. Ele vai dizer isso? Não. Ele vai rebater, entre muitas aspas, a Thaís. A entrevista a que Thaís Araújo se refere foi publicada no Caderno Ilustrado da Folha de São Paulo no dia 26 de maio de 1997. O diretor Walter Avancini criticou na época a postura da atriz ao negar gravar cena de sexo com o contratador João Fernandes, que era o ator Vitor Wagner. Ela fez exatamente o que eu não queria. Se negou a fazer uma Chica da Silva sensual, porque queria se mostrar para a Globo. Preferiu ser uma Maria Chiquinha a ser uma Chica da Silva feminista e revolucionária. Cena de sexo... gente, olha isso. Para ele, cena de sexo é o que transforma a personagem feminista e revolucionária. Ela tem talento, mas na Globo vai ser uma coadjuvante, disse ele na época, né? Bom, errou, né? Thaís é tudo hoje, menos uma coadjuvante. Colocar uma mulher negra, jovem, na televisão para fazer cena de sexo não é feminista, muito menos revolucionário. É só uma visão masculina, branca, nojenta, inclusive. Acho que o Valci tá precisando refrescar a memória dele. E aí, eu acho legal a gente ir lá na Folha Ilustrada, né, 1997, ver o que foi dito lá. Folha Ilustrada, 26 de maio de 1997. A atriz rejeita sexo de Chica da Silva, diretor Walter Avancini critica quem antes chamava de promessa. Polêmica pode levar a Thaís Araújo à Globo. A atriz Thaís Araújo, 18 anos, protagonista da novela Chica da Silva, deve deixar de ser funcionária da Rede Manchete no próximo dia 15, quando termina seu contrato com a emissora. Contrariada com o perfil que a Manchete tentou dar à sua personagem, o de uma escrava que usou sua sensualidade para, no século XVII, em Minas Gerais, tornar-se rainha, a atriz se rebelou. Na semana passada, ela se recusou a gravar uma cena que indicava que Chica da Silva teria uma relação sexual anal com o contratador João Fernandes, interpretado por Vitor Wagner. Não que eu não concorde que Chica da Silva tenha sido sensual, mas ela foi, acima de tudo, uma mulher de atitude, inteligente. Para mim, aquela cena iria manchar a imagem de Chica, argumenta a atriz. A rebeldia de Thaís a tornou objeto de crítica de Walter Avancini, diretor da teledramaturgia da Manchete, que até então a tratava como uma promessa. Avancini, que apostou em Thaís quando ela tinha apenas 17 anos para ser protagonista da trama, agora dispara contra a atriz, que negocia contrato com a Rede Globo. É cotada para integrar o elenco de Anjo Mal, próxima novela das 6. Ela fez exatamente aquilo que eu não queria. Se negou a fazer uma Chica da Silva sensual porque queria se mostrar para a Globo. Preferiu ser uma Maria Chiquinha a ser uma Chica da Silva feminista e revolucionária. Ela tem talento, mas na Globo vai ser coadjuvante, disse Avancini. Aqui está o trecho a que a Thaís se refere, que eu li lá atrás também. Mas vamos lá, Valcir Carrasco tem coisas a dizer também. Mito sensual. Nesse tiroteio está em discussão se Chica da Silva, personagem real, era ou não um mito sensual. Thaís Araújo não concorda. As pessoas respeitam Chica da Silva por causa de sua inteligência, não pelo erotismo. Eu só quis defender a personagem, disse Thaís.
Seria ingênuo pensar que uma mulher negra no garimpo atraísse o homem mais rico do momento sem passar pela cama, questiona Valcir Carrasco, autor da novela que assina sob o pseudônimo de Adamo Ângel. A personagem foi um mito sensual. Essa imagem aqui da Chica da Silva, mito sensual, ela está na cabeça deles, de homens brancos que resolveram contar a história da Chica da Silva. Resolveram inventar uma história e colocar o nome da Chica da Silva. Né? Porque se a gente for falar de história, de dados históricos, os registros sobre a Chica da Silva, sobre a vida dela, eles são registros, inclusive, que indicam o oposto. Que ela não fazia essas orgias, essas grandes coisas quase mirabolantes, né, que passam pela cabeça desses caras quando eles escrevem a Chica, né? Escrevem ela como o que ela tinha para conquistar? O sexo, claro. Ela fez coisas que mulher nenhuma fez na cama e tudo mais. E aí eu inclusive fiz um vídeo sobre isso, o card vai estar aqui. E aí vocês vão lá ver mais detalhadamente. Uma pesquisadora que pesquisa da UFMG, que pesquisa profundamente a Chica da Silva, ela mostra que muito pelo contrário, né? Que o que a Chica fez foi se adequar o quanto ela pôde às normas e à maneira de viver branca da época, né? Das mulheres da época. Né? E que inclusive os dados apontam que a Chica não foi a única mulher negra a ser colocada como esposa de homens brancos, né? Que naquele momento existiam poucas mulheres e muitos homens. Então assim, tem muitos dados históricos para rebater isso que o Valcir Carrasco traz e que o Walter Avancini também traz, né? Que essa visão deles, ela não é uma visão revolucionária e feminista, pelo contrário. Ela é uma visão machista, racista, que hipersexualiza o corpo de uma mulher negra, hipersexualiza a existência dessa mulher negra, onde, claro, se um homem branco, rico na época, quis ficar com ela, foi porque, meu Deus do céu, ela fez coisas sexualmente que até Deus duvida. Não dava para ela, uma mulher preta escravizada, ter mais que isso, na cabeça deles. Claro. Carrasco acusa Thaís de não ter sido correta. Segundo ele, Thaís sabia que teria de fazer cenas sensuais. Ela até gravou cenas em que aparecia nua, mas já no final do ano passado chegou a gravar uma cena em que tomava banho de rio vestida. A Manchete até providenciou uma dublê para as gravações em que Chica deveria se despir. Segundo Carrasco, a resistência de Thaís em interpretar Chica sensual o obrigou a mudar o perfil da personagem. Aspas para o Valcir. Tirei a sensualidade e coloquei humor. Ela beijava o contratador de boca fechada, como em um conto de fadas, diz. Para criar expectativa, o autor criou várias cenas em que o contratador pedia a Chica uma prova de amor. E essa prova seria dada na cena em que a atriz se recusou a gravar da relação anal. O contratador a abraçava por trás e beijava seu pescoço. Deixava claro que haveria uma relação anal, mas ela não ficava de joelhos, diz Carrasco. O Valcir Carrasco disse isso aqui para Folha de São Paulo Ilustrada, em 1997. Valcir Carrasco está com problema de memória. Vou abrir aspas de novo. O contratador a abraçava por trás e beijava seu pescoço. Deixava claro que haveria uma relação anal, mas ela não ficava de joelhos, diz Carrasco. O Valcir Carrasco disse. E agora ele vem rebater a Thaís e dizer que não escrevi essa cena não. Essa cena? Gente, do que a Thaís está falando? Só faltou ele mandar essa, gente. Do que a Thaís está falando? Nossa, mas eu nunca nem pensei isso, nunca nem me passou pela cabeça. Valcir Carrasco. Sério? Gente, a gente tá falando de coisa que tem registro, hein? A gente tá falando de coisa que tem cena aí pra comprovar essa coisa de o João Fernandes ficar pedindo prova de amor pra Chica, hein? A Thaís tá falando de uma coisa que tem registro e ainda assim o Valcir se sentiu muito confortável pra vir rebater
uma coisa que tem registro. Pensem nisso, gente. A gente tá falando da Thaís, Araújo, que é a Thaís Araújo hoje. Tá, ó, no topo, assim, né? Se a gente tá falando de atrizes brasileiras, né? E aí, ainda assim, ela foi rebatida numa coisa que tem provas pra dizer que ela tá falando a verdade. Gente, vocês imaginem o que é a vida de pessoas pretas nesse meio. Nossa, mas eu nem tive contato com a Thaís, ela nem sabia que era eu que escrevia. Como assim ela tá falando isso agora? Gente, ele deu entrevista falando sobre isso. Ele deu entrevista? Gente, nunca que vai assumir o erro. Nunca que vai assumir que errou com a Thaís Araújo na época. Porque imagina o que é uma jovem de 18 anos, 17 para 18, sendo pressionada dessa forma. Nunca vão admitir que erraram com a própria Chica da Silva, com a personagem. Porque a maneira que eles descrevem a Chica da Silva não está calcada nos registros históricos sobre a Chica. Está calcada no que eles imaginam de uma Chica da Silva, do que eles imaginam que é uma mulher negra sendo notada por um cara branco. A cara de pau. Olha, a cara de pau. E é na mão desses caras que tá a televisão. E a gente ainda tá assim, nossa, não, a mentalidade tá outra, gente. Hoje em dia, nossa, a mudança vem aí, protagonismo negro, blá, blá, blá. Gente, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. É só o que tem. Porque na hora do vamos ver mesmo é isso que fazem. Então, a cara de pau de desmentir realmente ela me assusta. Ela me assusta. De rebater. Coisa que tem registro, gente. Rebater o quê? Se não vai ter a decência de pedir desculpa, de falar, eu errei com você, Thaís, como atriz. Eu te desrespeitei. Eu desrespeitei a personagem Chica da Silva. Ficasse quieto, mas não, vai ficar calado? Não vai, né? Não vai. Vim aqui fazer essa fofoca com vocês, porque realmente, quando eu vi isso, eu falei, gente, é isso. Esse é o retrato da nossa sociedade, esse é o retrato da nossa televisão, esse é o retrato do que a gente tem que engolir. O galo tá cantando horrores, deixa o like, por favor. Quero saber a opinião de vocês sobre isso. Tô aqui querendo fofocar, esperando os comentários de vocês, tá bom? A gente se vê na próxima, né? No próximo vídeo. E vamos que vamos. É novembro, gente. Olha que delícia. Novembro. Tamo assim. É sobre isso. E tá tudo bem? Não tá. Mas a gente vai. A gente vai indo. Tá? Nosso apoio, nossas redes sociais. Tudo na descrição, como vocês sabem bem. Nos sigam nas redes, gente. Nos sigam no Instagram. Nos sigam no Twitter. Apoie as pretas aqui. Tá bom? Beijo enorme pra vocês. Até a próxima. Tchau!